E aí, galerinha? Olá, gente. Episódio 10, Sou Sono Frieren. Vamos entender por que de Frieren assassina. Sou Sono Frieren. Frieren assassina. Nossa, podia ser tão... A maga Frieren, sabe? Eu imaginei que era qualquer outra coisa, menos Aham. assassina. Porque você para pra pensar um anime tão bonitinho de fantasia assim, com um nome desse, agressivo. Exatamente. Mas enfim, não vamos enrolar muito não, vamos pro episódio. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando dos nossos reacts de Sou Sono Frieren, porque provavelmente vocês já assistiram. Vale lembrar que pros membros sai um dia antes os episódios, os reacts. E a gente também tá disponibilizando eles no Patreon, sem edição, pra facilitar a vida. Mas é isso aí, vamos lá? Bora pro episódio então. Flashback, será? Tá com cara, né? Uhum. フランメ É, flashback. なんだ先生は本当に卑怯だと思ってるフリーレン、バザルトの最後の言葉は覚えてるか？覚えてないあいつらは言葉で人間をたぶらかすんだそうだ。奴らは言葉を話すだけの魔物に過ぎない Quando ela conheceu それが demônios. 私が魔族と呼ぶ者たちの正体だ。奴らは卑怯だ。ならば私たちはそれ以上の卑怯者になればいい。それで魔族を根絶やしにできるのなら、私は喜んでその汚名を着よう。 Nossa. Eita. Ah, tá. Não, aí tudo bem. Isso aí pode. Por que ele ainda não desintegrou? Porque ele usa magia de Verdade. sangue? Não sei. Acho que é porque ele ainda não morreu, né? Você tem que morrer para desintegrar. アウラ様と戦っているはずだ。前回は勇者一行のせいで撤退を余儀なくされたが、 Ah, respondendo minha pergunta. 彼女を守る勇者たちは存在しない。 Pra protegê-la. 確かにフリーレンは我らの脅威だ。だが魔力はアウラ様に遠く及ばず、正面から戦えばフリーレンは必ず負ける。ならフリーレン様が勝ちますねあの人は魔族と正面から戦うような真似は絶対にしません必ずアウラを欺いて殺します バ Um bom ponto. いつだってやつ。早々のフリーレンは我らの正面から。なんだこの違和感。小娘の脆弱な魔力。私は確かにこいつの迅速な魔法の物量に押し切られた。だが、なぜ魔力切れを起こさず、そんなゲート Será que ela tem muito mais mana do que ela aparenta ter? そうか。 Então, ou ela tá suprimindo a mana dela, ou a Fern naturalmente tem uma mana mais baixa, sabe? Porque a Frieren explica que a presença de mana dela não é grande, mas talvez sejam coisas お前た diferentes. ちは魔法使いの風上にも置けない。それはフリーレン様が一番よくわかっていることです Eu acho que Sim, é piedade. exatamente isso. Elas escondem a mana delas. Pode ser. Por isso que ele falou que elas são vergonha. 綺麗ありさまだ。 Porque os demônios, eles valorizam a mana, né? Uhum. É um selo de poder, né? Quanto mais mana você tem. Elas escondem pra não mostrar o quão forte elas são. Nossa, como a gente morta. 玉座のバザルト、魔王軍の将軍の一人だ。 Ah, 軍勢を率いて集落を潰しに来たってところか。こいつを殺したのはお前か？そこの死にかけ。 Foi quando ela conheceu a Frieren? Nossa. すごい魔力だ。お前強いだろ。魔族と正面から戦ったのか。くだらねえ、とんだバカだな。どうして正面から戦いたがるかね。逃げる、隠れる、不意打ちする。いくらでも選択肢はあるだろう。 Ah, foi a Flame que ensina ela a lutar dessa maneira? わかるはずだあなたには私の気持ちがわかるはずだ
Ela conseguiu sentir mesmo ela escondendo, será? どうしてそう思っなんとなく Uhum. た？お前、名前は？集落はどうなったの？全滅だ。女子供も皆 Nossa, só sobra a Furine. 守れなかった私が一番強い Será que era um vilarejo de elfos ou ela só morava com outros humanos? 私がお前の立場なら迷わず逃げていた。下ろして殺さない。お前には才能がある。私の弟子にする。 Estou te sequestrando. Ah, それに não tá te dando opção. 私が通りかからなければお前は死んでいた。お前は集落も守れなかった上に死ぬところだったんだ。文字通り無駄死にだ。追ってな。 Oh. お前が殺した将軍より強いぞ。面白いよなこいつら。直前まで魔力を完全に消して闇討ちする気満々だったくせに、こっちが魔法使いとわかるや否や堂々と姿を現しやがった。こいつらは卑怯で狡猾だが、同時にどいつもこいつもくだらねえ魔法への誇りを持っていや。 Uhum. 人間の魔法使い、そのエルフの女を置いていけ。そうしたら見逃してくれんの。エルフを皆殺しにし、 Ah, era um vilarejo de elfo, então. Ele tem algum motivo pra querer todos os elfos mortos, será? Será que eles são ameaças pra ele? フリーレン、確かに私は強い魔法使いの気持ちが痛いほどよくわかる。こいつらの気持ちも手に取るようにわかるさ。今まで研鑽してきた自らの魔法に対する自信と信頼。要するにクソみたいなおごりと油断だ。 Uou. Um golpe? Meu Deus! Um golpe? Cara, foi um piscar de olhos, literalmente. 私を雑魚と判断したらしい。こいつらは格上の卓越した魔法使いだった。些細な油断で Eles foram todos abertos pra lutar contra a Flame, basicamente. 魔力を制限して強さを誤認させた Nossa. そう。相手が認識した魔力の誤差で欺いて殺す。誇り高き魔法を愚弄した卑怯で最低な戦い方だ。 Não acho covarde, não. Acho bem inteligente. Nunca é covarde e injusto quando se trata de demônios. 傷もだいぶ良くなってきたな。そろそろ修行を始めるか。フランメン先生だ。私は魔族に全てを奪われた私も Nossa. 魔族を根絶やしにしたいほど憎い私もだ。けれども私は魔法が好きで私も好きだ。だから魔法を愚弄するような卑怯者は私たちだけでいい。 Não, agora tem mais uma. 修行って何をすればいいの É verdade. 海外に放出する魔力を10分の1以下に抑えてみろ。さすがだな。よく制御できている。 Um décimo. この程度エルフなら誰でもできるよあとは並行して基本訓練だ。基礎的な魔力を上げていく。それだけでいいの簡単だろ。ところでこの魔力の制限はどのくらい続ければいいのあまり長いと疲れるんだけ私と同じくらい。一生だ。 Uou. お前は一生をかけて魔族を欺くんだ。 Então ela sempre tá
suprimindo. Então, Todo mundo julga ela mal. これで首切り役人は全滅 Por isso que ela foi de peito aberto pra frente da Aura. あ acho que é por isso que ela vive cansada. そうね Pode ser. でもここであなたを仕留められれば戦果としては十分あなたはこの戦いでたくさんの不死の軍勢を私の支配下から解放したわねこの私の前でそんなに多くの魔力を消費して大丈夫なのかしら服従の天秤天秤に互いの魂を乗せより魔力の大きい方が相手を服従させるこんなリスクの高い魔法を扱えるのはアウラの絶大な魔力があってのこと魔力は基本的に鍛錬を積み重ねた年月に比例して増加していく溢れ出すアウラの魔力から伝わってくるアウラが500年以上生きた大魔族であること Ela teve muito tempo そ pra の生涯のほとんどを鍛錬に guardar mana. 500年か魔族の中でもかなりの長寿だ A 今ま diferença. で敵なしだったのだろう大概の魔力の量だけでもこれだけの情報が手に入るそれでも魔族は魔力を包み隠さないし包み隠せない哀れだアゼリューゼ Ela tá usando porque ela tá confiante que a mana dela é muito maior que a da Frieren, né? 先生 Então, mas à primeira vista é, 魔 entendeu? 族って Sim. ずる賢いんだよねなんで先生みたいに常に魔力を制限したりしないんだ Arrogância. できねえのさ魔族は個人主義の世界といっても人類と戦うための最低限の組織的なつながりを持っている組織に必要なものって何だと思う秩序かそうだ要は組織をまとめる偉いやつが必要ってことだ Então, o mais forte 人の lidera. 場合は例えばこの国の連中は地位や財産で偉いやつが決まるあの宮殿から出てきた身なりのいいのが偉いやつだ人の偉さは分かりづらいだからああやって着飾って見た目で分かるようにするんだ魔族は違うの奴らは自分たちが魔物だった頃と何も変わっていない強い奴が偉いんだ人よりずっと分かりやすい強さってのは見れば分かる Por causa da mana. 奴らにとっての魔力は人にとっての地位や財産だ尊厳そのものと言ってもいい Por isso que eles nunca vão 法 esconder. 律の手段として一時的に魔力を制限することはあっても常日頃から魔力を制限するバカなんて存在しないどこぞの貴族がお忍びで城下町に降りてくるのと地位も財産も捨てて身を落とすのとじゃ全く違う話だろそして魔力の低い連中に尊厳が与えられるほど魔族の世界は甘くないだから力の強い魔族ほど必死に魔力を誇示するんだ奴らにとっては常に魔力を制限するメリットなんて皆無だしそもそもそんな発想すらない Eles estavam suprimindo quando eles encontraram a Flame, mas só Quando pra eles- uma emboscada, né? Quando eles perceberam que a Flame era uma maga, eles quiseram Se se mostrar. mostrar. 奴らは魔法を誇りに思い誰よりも魔法が好きなのに己の魔力すら自由にできないフリーレン魔族じゃなくてよかったな Em muitos aspectos. おかげで魔族を欺ける魔力の制限を始めてから3年か私の見込みは間違っていなかっただいぶ様になってきた No! Nossa! なまだ魔法は好きか突然どうしたの先 É incrível como o anime usa 生ほどほど os personagens que estão em volta da Frieren pra mostrar a passagem de tempo, né? Sim. 魔法が好きだとはっきり答えるかたった50年前でしょ Nossa! そうだな結局私はお前に戦いのことしか教えなかった復讐のための魔法だ後悔しているいいやお前に私の魔法を託してよかったと思っている O resto provavelmente ela teve que aprender mais sozinha, né? いつか魔王を倒せるほどの高みにたどり着ける
リーレン、一つ頼みがある。私の墓の周りは花畑にしてくれ。似合わないね。そうだな。フリーレン、私の一番好きな魔法は綺麗な花畑を出すの。 É aquela magia que ela usa pra fazer flor. 小さい頃両親が教えてくれてな、魔法が好きになったきっかけだ。その魔法を教えてよ。いいかフリーレン、歴史に名を残そうなんて考えるなよ。目立たず生きろ。 É, olha quem tá falando isso pra ela. お前が歴史に名を残すのは魔王をぶっ殺す時だ。 Aí depois você pode deixar. Até porque se ela se destacasse muito, Ela ia chamar a atenção é, dos demônios. sim. Ela ia. O ponto dela é pegar eles desprevenidos, né? Sim. Quanto tempo será que ela ficou sozinha depois que a Fama morreu? Eu tenho a impressão de que foi muitos e muitos e muitos anos. Nossa. Foram muitos anos. A história da Flama é o quê? 400 anos antes do Rímel? Não faço ideia, amor. この森に長く生きた魔法使いがいると聞いた。それは君か？長く生きたと言ってもだらだら生きていただけだよ。優秀なわけじゃない。どう思う、アイダ？魔力は私の5分の1くらいですね。まあまあといったところです。なんだこいつムカつくな。帰りなよ。まあまあの魔法使いに用はないでしょ。いや、君は僕が出会ってきたどの魔法使いよりも強い。どうしてそう思う？なんとなくだ。アゼリューゼ。Mas quando ela faz isso, a mana da Frieren de verdade que vai cair na balança, né? Eu não sei se a Frieren tem que exercer a mana dela pra isso. Ah, é mensageira do além, não é Frieren. Acho que deve ter. A gente se confundiu. Eu acho que deve ter vários. Ou era uma falha de tradução também. Idade desconhecida da Frieren. あなたの魔力が全てを物語っている。手に取るようにわかる。あなたは優秀な魔法使いだけれども、魔力自体はそれほどでもない。鍛錬を積んだのはせいぜい合わせて100年程度。しかも80年前と大して変わっていない。魔力以外の技術を磨いていたのか、それともダラダラと生きていたのか。どちらにせよ、私には遠く及ばない。私の勝ちよ。あとはこの私直々にあなたの首を落としてあげる。これならフリーレンの魔力を消耗させるまでもなかったわ。少し警戒しすぎた。武士の軍勢もだいぶやられちゃったし、後で補充しないと。なんだ、 Opa! 天秤がフリーレンの方に傾いていく。私の魂を天秤に乗せたな、アウラ。正直このまま軍勢の物量で押されていたら危なかったけれども、
お前が自分の魔力に自信を持っていてよかったやっとお前を倒せる Ela precisava esperar a Aura colocar a mana na balança pra depois ela liberar a mana dela. 私は魔力を制限していた Ela lutou de uma forma covarde, entendeu? Uma forma ardilosa, como a Flama ensinou ela. そんなはずはないわそれならこの私が見逃すはずがない Ah, mas você deixou. あなたの魔力には制限特有の不安定さもわずかなブレもなかった Porque ela tá treinando faz muito tempo. 魔族はそこまで正確に魔力を観測できるのか先生のやり方は正しかったみたいだ A cara dela. 私が生きてきた時間のほとんどを魔力を制限して過ごしたこの状態が自然になるほどバカじゃないのなんでそんなわけのわからない Porque ela não é um Pra demônio. enganar そう você. だねバカみたいだでもお前たちに勝てるふざけるな私は500年以上生きた大魔族だアウラお前の前にいるのは Nossa! 1000年以上生きた魔法使いだ Nossa! Respeita a Olha. Sensei. Olha o volume dessa. Nossa! Muito mais velha que ela. フリーレン魔族が言葉で人を欺くよお前は魔力で魔族を欺くアウラ自害しろ Oh! E ela tá consciente. Chega a ser irônico que Aura, a guilhotina, arrancou a própria cabeça. Nossa, Frieren foi fria até o fim. Gente, que espetáculo de episódio. Que espetáculo de personagem, hein? Meu Deus. Caramba. Me surpreendeu, achei que ia ser uma luta intensa. Meu Deus, a Frieren é a definição da convicção. Meu Deus do céu. Caramba. Muito, muito, muito foda esse episódio. E assim, igual a gente falou no episódio passado, esse episódio foi todo voltado realmente pra luta da Frieren. Uhum. Mas teve mais tempo de flashback, Exato. né, do que da luta em si. Mas é porque não Porque, teve luta. Então, exato. Não teve uma luta. Eu achei que, tipo, ia ser alguma coisa, sei lá, mais Não, nunca foi corpo a corpo, sabe? Mas não, foi uma luta meio que psicológica. Não foi, né, foi uma disputa de nível de poder só. É, Mas nunca foi uma luta. A Frieren, ela foi lá só pra eliminar a Aura. Ela não foi lá pra tentar parar a Aura. Ela só falou, sabe, só foi, acabou, voltou. Nunca foi uma luta, nem pra, sabe, a própria Frieren sabia disso. Não era uma questão de luta. ela só precisava trazer a Aura pra armadilha dela Exatamente. e ela usar a balança. Era Uhum. isso que ela precisava, que ela É. usasse a balança, Porque né? se ela chega lá exibindo toda a mana dela, falando o que. Assim. O que ia acontecer? A Aura não ia usar a balança, ela ia ter que derrotar o exército inteiro pra depois derrotar a Aura. Ia cansar toda a mana dela. Uhum. Não que ela tivesse pouca, né? Assim, pelo que a gente viu ali, dava pra ela fazer isso. Né, tranquilamente. Não precisava. Mas eu acho que aí sim, pra ela, seria uma perda de tempo, entendeu? Seria. Mas cara, o jeito que ela manipulou a Aura. E ela sabe lidar com demônios como ninguém. Ela sabe. Sabe? Alimenta a arrogância. Alimenta a confiança deles. E eles arrancam a própria cabeça, sabe? Eles botam Nossa, a corda na fiquei própria cabeça. Impressionada que ela tava consciente, né? Eu achei que ela ficaria, tipo, num estado de transe, sabe? Quem? A Aura. Aura? Ah, sim. Tipo, eu achei que quando ela... Porque, pelo que eu entendi, o outro, ele meio que acaba sendo um servo Um fantoche. do fantoche do outro, sabe? Uhum. Então eu achei que ela ia ficar meio que em transe, sabe? Ela ia virar um zumbi. né? Exato, igual os cavaleiros sem cabeça dela lá, sabe? Sim. Mas não, ela tava consciente, ela percebeu que ela estava se matando. E ela não podia fazer nada. Nossa, e você viu a Frieren sem piedade, sem Só remorso. virou as costas e foi embora. Se mate. Nossa. Caramba. E é legal, porque
normalmente o Himmel, ele é legal por ser um personagem extremamente virtuoso. E isso põe quando você coloca a Frieren diante do Himmel, ela é praticamente um anti-herói. Ela não é a heroína da trama, ela é um anti-herói. Essa que é a verdade. Porque ela salva as pessoas, ela resolve os problemas, mas ela não tem medo de sujar as mãos também, entendeu? Ela tem as regras dela, né? Tanto que o Himmel, ele é um cara extremamente virtuoso, então eu não espero que ele vá fazer isso. Tanto que no episódio anterior, a gente viu o que aconteceu com a menina demônio lá. Ele quis Ele dar deu uma chance. E a própria Frieren fala, demônios são demônios, sabe? Só que assim, 400 anos antes, 500 anos, 1000 anos antes, ela já tava tendo experiência com demônios. Eu acho que o Himmel, ele não, até esse ponto, ele não tinha sido confrontado dessa maneira com a maldade dos demônios. Essa que é a verdade. E a Frieren, ela podia muito bem passar na frente do Himmel e só matar o demônio, mas ela falou, ela deixou, né? Sim. Tipo, Mas ela tava respeitando a hierarquia ali, né? Porque o Himmel, ele, aparentemente, ele era o líder do grupo. Sim, mas... Ele era o herói. Tecnicamente não seria ruim, né, pra proteger o vilarejo ela ter se livrado do demônio, mas eu acho que até foi uma maneira dela mostrar pra ele, isso né, que eu ia falar. Será que ela não tomou isso como uma lição pra ele? Sim, sabe? Ele nunca passou por esse choque que ela passou. Então ele tem que aprender a duvidar totalmente dos demônios, sabe? Porque isso que aconteceu com essa menina poderia acontecer com o Rei Demônio. Ele tentar mudar o Rei Demônio, entendeu? Ludibriar ele, né? Tipo assim, e nossa... esse é o demônio que mais precisava cair. Então, talvez... Não sei se foi intencional, mas a Frieren ter feito isso foi uma boa escolha, sabe? É complicado dizer isso, mas foi. O Himmel precisava ter esse choque. Igual o Conde lá, né? De onde eles estavam na cidade. O demônio bastou falar, tipo assim, nossa, eu também tinha um pai. Exato. Tipo, apelar pra empatia, sabe? Uhum. E o que o cara mudou de ideia. Ele tava pronto pra matar ele, pra vingar o filho dele. Só foi o cara apelar pro emocional que ele meio que deu uma segunda chance, entendeu? Sim. Então, eles realmente usam as palavras eles são ardilosos. Dos humanos contra os próprios humanos, né? Isso é engraçado porque, como a gente viu naquela menina, não parecia maldade. Parecia que era uma coisa instintiva. Sabe como uma aranha tece uma teia porque ela sabe que vai cair comida ali? Não pareceu que esse ardil dos demônios é uma coisa quase que instintiva? Não tipo, eu faço porque eu sou mal, porque eu quero ser mal. Não, é porque é da natureza deles, sabe? Não é uma questão de personalidade. Então isso me indica... E o fato de ser da natureza deles, ao mesmo tempo é bom e é ruim. Deixa eu ver se eu explico por quê. Por que isso é ruim? Porque todos os demônios são assim. Todos, não há exceção. E por que é bom? Porque todos os demônios são assim. Pareceu ambíguo, mas... Então, como é uma coisa instintiva, você já sabe que demônio tem que ser morto. São como monstros. E aqui eu separo monstros de animais. Não tô falando de um cachorro, não tô falando de um javali. Tô falando de um animal que fica na floresta. Tô falando de monstros. Monstros agem por instinto. Tanto sejam eles monstros mágicos, sejam não um dragão, por exemplo. O dragão age por instinto. Ele acumula tesouro, beleza. Mas ele é um animal, no final das contas. Ele age por instinto, entendeu? Ele não tem total consciência do que ele tá fazendo, por mais que ele seja muito inteligente, muito esperto, como a própria Frieren colocou. Os demônios são a mesma coisa. O ardil deles é instintivo, sabe? É quase como um animal que usa de uma armadilha natural pra pegar a presa. Eu tinha pensado que ele tava agindo daquela forma porque ele comeu uma outra criança, né? Então meio que usava, sabe? Como se usasse meio que as memórias daquela criança. Tipo assim, provavelmente ele teve acesso. Então ele sabia que se ele fizesse tal coisa, ele ganharia o que ele queria. Eu pensei entendeu? nisso também, a primeiro momento. Mas depois do que a Frieren fala, é que a própria criança fala, por que você tá pedindo piedade? Por que você tá chamando sua mãe? Ah, porque se eu fizer isso, os humanos não me atacam. É o que os demônios sabem, sabe? Isso sabe, ela tá fingindo inocência pra dar o bote, basicamente. Como um animal faria, entendeu? Então por isso, isso é legal. Porque a gente tem aqui não é uma personalidade, mas a gente tem um perfil pré-definido dos demônios. Eles são assim, ponto, entendeu? E por isso que a Frieren vai na frieza absoluta quando se trata de demônio. Isso eu achei muito foda. E os outros dois estão aprendendo da mesma forma. Exatamente. Principalmente a Fern. Principalmente a Fern.
E é legal porque a Fern, ela só conhece dos demônios, porque provavelmente ela teve alguns episódios com demônios, pelo que ela conta da aventura dela com a Frieren, mas sobretudo ela conhece a Frieren. Ela sabe como a Frieren é, ela sabe o comportamento da Frieren, ela sabe alguns segredos da Frieren, aparentemente. E Nossa, ela não se abala, sabe? ela Ela tinha total convicção quando o demônio lá fala pra ela, a Frieren, ela não tem como ela ganhar da Aura. E a Fern não titubeia. Porque a Fern, sabe? Não, acho que você tá enganado. Ela vai ganhar. Eu achei muito foda isso também. Eu ia falar isso agora mesmo. Que ela defendendo a Frieren ali pra ele, mesmo sem saber o que tava acontecendo lá. Uhum. Mas com total convicção de que a Frieren era a vencedora. Exato. Né? Então. Gente, e aquela E hora. ele fala, E aquela mana que ela solta quando ela. parece Nossa. um furacão. Mas é legal porque ele fala pra Fern, né? Ele explica como que funciona o poder da Aura e fala aí, pelo que eu vi da mana da Frieren, ela não tem a menor chance contra a Aura. Aí a Fern vira, então a Frieren vai ganhar. É muito foda. E a gente entende por que no final do episódio, né? Porque Sim. não tem, aparentemente, em questão de mana, ele não tem como competir com a Frieren. Sim. E a Frieren sabemos agora que tem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. É potencialmente a criatura mais antiga desse mundo que a gente tá acompanhando. Gente, é isso aí. Episódio maravilhoso. Personagem foda demais, Frieren. Último episódio da semana, gente. Se Eu você- tô entendendo o porquê de toda a fama desse anime até agora. Pra mim é um 10 de 10 daqui. Pelo que eu vi até aqui, 10 de 10. David, mas teve pouca ação, foda-se. Pra mim não é disso que se trata um anime decente. Não é só de boas batalhas. Mas todas que tiveram são inacreditáveis. O Stark lutando contra o dragão. A Fern e a Frieren contra os Dothraki, que é o Ken, né? Quem? Qual? O qual? Quem, onde, quando? Qual? O quem? O qual? Porque eu imaginei um bonecão da Barbie agora lá no... Mas o qual, agora a luta da Fern e do Stark contra os outros dois demônios, e a Frieren, que não foi uma luta, mas foi uma cena magnífica. Acho que é melhor até agora. Pra mim, vale todo o reconhecimento que esse anime tem até agora. Mas a gente tem o quê? 18 episódios pela frente ainda. Porque a gente tá no 10, Tem né? muita coisa São pra acontecer. 28, E a galera diz nos comentários que tende a melhorar o ritmo do anime agora. Não que, mais uma vez, não me desagradou nem um pouco o ritmo do início. Acho que foi um ritmo legal pra introduzir a gente, não na história, mas introduzir a gente na percepção da Frieren. Esses primeiros episódios é muito bom porque eles colocam a gente na pele da Frieren. Então a gente tem que ter essa parcela de anestesia pra entender como ela rege a vida dela. Agora a gente tá entrando num ritmo mais acelerado, mas a gente ainda tá no ritmo da Frieren. Então, qualquer coisa que aconteça agora de muita ação, é muita coisa pra gente também. Porque a gente tá habituado com o ritmo lento do anime. Pelo menos essa experiência que eu tô tendo. Eu mais ou menos. Se eu estivesse assistindo sozinha, provavelmente eu não tinha passado do 4º episódio. Mas enfim, gente. É Mas isso aí. tá legal. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e... Bom, depois desse episódio maravilhoso, a gente se vê no próximo. Até Até segunda-feira. segunda. Tchau, tchau. Tchau.